Fala galerinha do meu canal, aqui que vos fala seu amigo irmão Mauri Cabral Mendes, do vlog Momento com Deus. A gente vai dar sequência então à terceira parte da série A Igreja de Hoje, com meu amigo Raimundo de Oliveira. Convido você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho, a curtir e a compartilhar os nossos vídeos, tá bom? Esse canal é um canal que vai refletir única e exclusivamente a palavra de Deus, de uma forma teológica e de uma forma relacionada à Bíblia. Em breve vou estar trazendo série de estudos aqui no canal, para você que gosta, né? E para você que conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, a gente vai estar colocando aqui, tá bom? Então desde já obrigado e segue então a terceira parte. A Igreja de Hoje. O Evangelho, a essência do Evangelho era vista, né? As evidências do Evangelho eram vistas, né? Aconteciam aquilo que Jesus tinha falado, que onde eles fossem, onde eles falassem, acontecia o que eles falavam, né? E a gente vê isso aí, de todas as formas, né? Em todos os sentidos, né? O sentido da pregação do Evangelho, o sentido de ornamentação à igreja, né? Física, vamos dizer assim, né? E espiritual. Física, pessoas necessitadas, elas tinham necessidades, né? Elas vinham para a comunidade, né? Que era chamada igreja, e as pessoas, os discípulos ali, o que era arrecadado, que doavam, que levavam aos pés dos discípulos, os apóstolos, né? As pessoas que se agregavam, se reuniam a eles, aquilo era dividido, né? Entre as pessoas necessitadas, entre os órfãos, os viúvos, os necessitados. Então a Bíblia diz que ali ninguém tinha necessidade de nada, né? Bom, Raimundo, então assim, para você que está nos acompanhando, eu acredito que você vai dar um outro significado, mas assim, pra gente poder terminar um outro vídeo, né? Um outro significado foi ótimo. Um outro vídeo, mesmo tema. Mas assim, para você entender a expansão da igreja cristã, ou seja, vamos falar de Yeshua, que é Jesus, Cristo vem da palavra Messias, então do Messias, Jesus Cristo, a expansão maior foi quando Paulo também, pra gente terminar pro último tópico, que já deu 32 minutos de programa, Paulo foi um dos precursores maior também, junto com Pedro e outros discípulos, mas quem teve destaque com Paulo, que era também judeu, vivia aos pés de Gamaliel, era um dos, vamos dizer assim, os maiores teólogos da época. Em Atos dos Apóstolos, enquanto ele estava na perseguição dos cristãos, lembrando que ele estava fazendo segundo aquilo que ele foi ensinado, que ele próprio matou Estevão. Então ele próprio mandou matar Estevão, né? Como você mesmo conhece lá em Atos dos Apóstolos, que Estevão viu anjos, né? Enquanto ele estava sendo apedrejado. Era mais ou menos o chefe dos caras lá, né? Isso mesmo, né? Então, tudo isso era a evolução da igreja, né? Era a evolução da igreja, e tudo isso pela essência do Evangelho que estava se expandindo cada dia, né? Eles queriam calar a boca dos discípulos, né? E fazer com que os judeus e os demais não acreditassem na pregação da ressurreição de Cristo, né? Então, só para você que está... Pode prosseguir, Ramon. E chegaram ao ponto de encontrar Estevão, né? Encontraram Estevão e apedrejaram Estevão. Estevão era um dos diáconos, né, da igreja, e que fazia aquele trabalho que hoje a gente chama de trabalho da obra social, né? Visitava os órfãos e as viúvas, os necessitados, né? Então fazia a distribuição daquilo que eram-lhes entregue, né? De acordo com a necessidade de cada um, né? Então isso era a evolução da igreja na época, né? A igreja primitiva, o Evangelho, né? Que era pregado, se viu a essência do Evangelho, né? Acontecia realmente o que eles falavam, e também faziam esse trabalho, né? Perante a comunidade que o acompanhava, né? E era o trabalho da igreja, isso era um trabalho reconhecido
por todos, né? Menos pelos governadores, né? Porque queriam exterminar isso. Mas a igreja estava crescendo, né? A igreja estava evoluindo cada dia, estava crescendo cada dia, né? E só para dar prosseguimento, então, Paulo ele estava indo para Damasco fazer a sua função de matar mais cristãos que estavam para fazer o trabalho de Cristo. E nisso ele teve um encontro com Cristo, né? Ele teve um encontro com Cristo, ele não caiu do cavalo, como é dito, tá? Você pode ler em Atos dos Apóstolos que uma luz veio sobre ele e Jesus, né, começou a falar com ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? E dentro disso Paulo ficou cego, as escamas, né? Como é dito lá, em algumas traduções, é lógico. Ele ficou cego e ali ele teve um encontro com Cristo. Cristo teve misericórdia dele, falou que ia mandar um discípulo chamado Ananias, que Ananias ia orar por ele e ele seria curado. E Ananias ficou até... Eu não, mata os cristãos, eu estou dizendo assim de uma forma mais natural, né? Ah, vou lá, o cara mata cristão e eu vou ter que ir lá ainda orar pelo cara, meu, você tá doido. Mas mesmo assim, obedeceu a ordem de Cristo e foi. Então daí por diante, o que eu quero trazer, daí por diante, Paulo teve uma metanoia. O que é metanoia? Ele teve uma mudança radical. O cara que queria matar o povo que falava de Jesus, se tornou do povo de Jesus. E os discípulos, como acontece nos dias de hoje, o cara que é traficante, o cara que é bandido, o cara que matou. Oh, mas o cara até ontem estava matando, agora quer falar de Jesus? Pera aí, vamos ver qual que é desse Paulo aí, né? Então assim, né, eu estou dizendo de uma forma mais natural, Raimundo, mas para o pessoal que está ouvindo entender que é mais ou menos assim que acontece também no dia de hoje. Primeiro vem o pré-julgamento, aí depois do pré-julgamento vem o arrependimento, né? Quando conhece a pessoa, fala: não, mas não era isso, rapaz. Não, a gente tá pensando mal da pessoa, né? E é mais ou menos por aí. Aí Paulo começou a fundar a igreja, não foi, Raimundo? Começou a fundar a igreja, mandava cartas. Por isso que a gente conhece hoje como a gente fala como carta, mas é as epístolas, que é a mesma coisa que carta. As epístolas de Paulo. Mas Paulo começou a sua história de Atos dos Apóstolos, capítulo 9 em diante, até as suas cartas, como a Efésios, 1º e 2º Timóteo, me ajuda aí, Raimundo. Romanos, 1º e 2º Coríntios, Filipenses, né? Filipenses, Tessalonicenses, Gálatas, né? Hebreus, há controvérsias, né? Vem um livro de Hebreus que fazem um mistério nesse livro de Hebreus, mas para mim eu não vejo mistério nenhum, né? Parece que é a mesma linguagem de Paulo. As pessoas sempre querem fazer mistério em algumas coisas, né? Você acredita que foi Paulo também? Eu acredito que foi Paulo, né? Eu acredito piamente que foi Paulo, né? Então, a engrenagem para a igreja continuar foi Paulo. E muitos teólogos, inclusive quem foi professor meu, que eu não vou dizer quem é o nome, dizia que Paulo, o professor não falou muito assim abertamente, mas eu entendi assim: Paulo, ele não era rico, viu? Você que está estudando teologia, achando que vai virar um pastor rico aí, só se você enganar o povo. Mas assim, Paulo ele vendia tendas para sobreviver. E às vezes ele ficava dias sem comer. E às vezes ele pegava até oferta de ídolos aí, viu? Você que acredita em macumba e coisa arada aí, Paulo pegava coisa para comer oferecida a ídolos. Então, Paulo passou os dedos, foi apedrejado, foi açoitado, né? O que mais que aconteceu com Paulo? Sei que Paulo foi pegado em emboscada, né? Sim, tirar ele de um determinado lugar pelo cesto, né? E preso, né? Porque ele tinha um objetivo, né? E olha, trazendo uma... E ele se recusou a ser solto, para você ter bem uma ideia, né? Ele tinha conhecimentos com os maiorais, né? Sim, tanto que se você for ver, se você ler, principalmente quando Paulo foi preso, eles tentaram trazer Paulo de volta pro meio deles, falaram: Paulo, se você deixar esse negócio de Jesus aí, a gente te aceita de volta. A gente te aceita de volta e tá tudo bem. Só que Paulo, ele teve um encontro pessoal com Cristo. E quando a pessoa tem um encontro pessoal com Cristo, ela tem uma mudança. Por mais que volte, porque todos nós somos pecadores, mas
por mais que você venha a ter o pecado, você começa a pensar, puxa vida, mas eu quero sentir aquele contato com Jesus. Então Paulo, quando teve um contato com Jesus, ele não quis saber, ele estava bem, ele era um bom judeu, ele era uma pessoa de frente, né? Uma pessoa que tinha condições financeiras quando ele vivia a religião judaica. E quando ele deixou a religião judaica para viver a Cristo, muitas coisas mudaram. Então, Paulo... tudo mudou na vida de Paulo, né? Sim. Na verdade, tudo mudou, né? Paulo, aí ele não teve mais regalias, né? Ele foi um homem que em vez de ser perseguidor, passou a ser perseguido. Foi isso que Jesus falou para ele, né? E ele foi, e também lhe dado uma visão ampla, né? Paulo, ele foi quem expandiu a igreja, né, nos países gentios, né? Então, por isso que ele é chamado o pregador dos gentios, né? Então a palavra gentil é aquela pessoa que não era judeu, viu? Não era aquela pessoa que não tinha entendimento, não, viu? Os demais países ao redor, né, da Judéia, né? Então todos eram gentios. E Paulo, ele não se limitou, né? Enquanto os judeus, né, os discípulos judeus estavam pregando ali para os judeus, né? Teve até um que fez duas formas, né? Na hora que via judeu se escondia, na hora que via gentil se escondia, aquela coisa, né? Mas Paulo, ele foi amplamente, né, teve uma visão ampla, pregar para judeus e pregar para gentios. Então ele foi já se expandindo, né, nas províncias e pregando, né, nos países vizinhos, né? Nos países vizinhos. Eu acho que a igreja que ele teve mais dificuldade, se você puder me ajudar, foi a igreja de Gálatas. A igreja de Gálatas e a igreja que era não circuncisa, que debateu sobre a circuncisão. Se eu não me engano, foi a igreja de Coríntio, não foi? Coríntios, né? Uma frase que ele deixou dito nas cartas de Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aí você já vê a metanoia, né? Já vê a transformação do cara, né? O cara que isso mesmo. Matava sem dó, sem piedade, hoje está dizendo que fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Agora vem aquela parte assim fundamental: a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que amou e se entregou por mim, né? Então ele vive numa fé viva, numa fé firme daquele que se entregou por ele. Lógico que Jesus, ele se entregou pela humanidade. Quando se fala em humanidade, vai falar de mim, de você. Ah, mas eu não estava lá. Mas ele se entregou por você. Ele se entregou por mim. Ele se entregou pelo Raimundo, mesmo a gente não estando lá. Porque... Pois não. E Paulo tinha aquela preocupação, né, Mauri? A gente pode ver, né, que Paulo tinha uma preocupação ampla também, de se preocupar com o seu semelhante, com o próximo, em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, sentido espiritual e material, né? Ele tinha aquela preocupação. O fato é que ele chamava alguns de filho, né? E ele tentou, Timóteo, se eu não me engano, ele era diácono. Timóteo, ele foi exortado por Paulo para que ele manejasse bem a palavra e fosse um bom obreiro. Sim. Então Paulo, ele tinha preocupação com a igreja, mas não com a igreja física. Ele tinha preocupação com a igreja espiritual. Tanto que primeiro e segundo Coríntios, a igreja de Coríntios era uma igreja muito bagunçada. Tanto que, né, hoje eu acredito que a Santa Ceia que a gente memoriza hoje, faz o memorial, é diferente daquela época, porque naquela época se comia e bebia mesmo. Não tinha negócio de copinho de vinho, de copinho de suco de uva e de pedacinho de pão, não, era comida mesmo. Só que se fazia... Eles festejavam. Eles festejavam mesmo. Então ali tinha povo ali que fazia fila e queria ultrapassar. Parecia que estava morrendo de fome. O que o Paulo falava? Se você tem fome e sede, come em casa, porque aqui o negócio tem a ver com a ceia de Cristo.
Já refletindo no livro de Apocalipse, que fala que todos serão com Cristo na mesa do Cordeiro Celestial. Se eu não me engano, acho que é mais ou menos assim. Mas enfim, pra gente terminar o vídeo, que eu acho que eu vou fazer em partes esse vídeo aqui, vou fazer a primeira, segunda, terceira, quarta, porque é muito extenso. Pra gente terminar, o que a gente prioriza aqui é a forma com que você tem que entender o que é a igreja de Cristo, a igreja de Deus, o que está sendo a igreja hoje. A igreja de Deus, a igreja de Cristo, o que está sendo a igreja de hoje, na minha concepção humana e teológica, é que não se vive a verdade de Cristo. Por quê? Eu vou trazer uma coisa simples: só existe uma igreja de Cristo. Não existe 8.000, 9.000, 10.000. Não existe igreja católica, apostólica, romana. Não existe. Existe uma igreja de Cristo, santa, imaculada. A palavra santa é separado. Não vamos rotulizar as coisas, que santo é aquele que faz porque fica ali, ó. Não, santo é aquele que é pecador, mas que procura fazer a vontade de Deus e é separado para as coisas de Deus. A palavra santo é isso. Então, se você está vivendo de acordo com a palavra, de acordo com o ID de Jesus Cristo, você está entendendo que você é a igreja de Cristo. Agora, se você fica focado a uma coisa dogmática da sua religião, do seu bem que você está vivendo, e está de acordo com aquilo, peraí, há um analfabetismo religioso, há um analfabetismo bíblico, porque a Bíblia diz: erramos por não conhecer as Escrituras. E por não conhecer as Escrituras, nós damos muitas vezes ouvido ao nosso líder e não damos ouvido à palavra de Deus. Ah, mas ele é o nosso pastor. Ah, é daquele que tocar no meu ungido. Peraí, a pessoa que é ungida de Deus é separada. Ela está vivendo aquilo que Deus ensinou para ela e o que ela está passando para o povo. E muitas vezes o pastor, o padre, o bispo está falando, mas não está falando aquilo que está dentro da Bíblia. Está falando aquilo que está fora da Bíblia, querendo impor uma coisa que não é bíblica. Você entende? Então é esse o nosso papel de hoje, tanto o meu do Raimundo, clarear sua mente para que você entenda que você tem que estar numa denominação, que você tem que estar congregando, que você tem que ser uma pessoa participativa, tem que ter cargos na igreja. Mas primeiro, entender o princípio bíblico da coisa. Que duas coisas Jesus deixou: amar a Deus e amar ao próximo. Que eu digo para você, 1 João capítulo 4. Como é que eu digo que amo a Deus e não conheço, se não amo nem o próximo que eu conheço? É com você. E hoje está difícil a coisa, né? Porque o que a gente percebe é que nos meios das denominações é mais ou menos assim, né? Uma denominação querendo comer o fígado da outra, né? Ou seja, o líder querendo puxar o tapete do outro, brigando por espaço de televisão, brigando por espaço ou seja, por membros, enfim, brigam por tudo, né? Por tudo. E eu pergunto para você, onde é que fica o amor? Né? Onde é que está o amor? Né? Então a diferença, né? Não é dizendo que naquele tempo, num tempo dos discípulos e apóstolos, não havia divergência, houve divergência. Sim, Pedro e João. Mas houve concordância também, né? Pedro e João falaram das línguas, não foi? Pedro e Paulo também teve divergência. Pedro e Paulo estavam falando referente às palavras. Aí Tiago diz também lá em capítulo 3 sobre a língua, que é um pequeno membro que se governa de tantas coisas. Né? Isso, né? Então teve sim algumas divergências, mas divergência por questões de ensinamentos doutrinários, né? Mas houve também concordância depois. Agora, o Raimundo ficou muito... Agora trazendo a gente entender o conceito de que nós temos que viver a verdade bíblica, por mais que isso pareça... Eu acredito que é muito difícil quando se diz assim que se vive no meio religioso. Porque nem sozinho a gente consegue, mas a gente está no meio religioso. Agora, a gente entendeu essa questão de que nós temos que ser a igreja de Cristo, separada, imaculada, buscando viver a verdade de Cristo, que está principalmente ligada na Bíblia, né? Agora, a igreja de hoje, como é que você vê?
a igreja de hoje, com 8 mil, quase, não sei quantos, eu procurei no IBGE, estava 8.990 igrejas no Brasil. A igreja de Cuspe de Jesus Cristo, Pisei na Cabeça do Diabo, a igreja dos Pampa Celeste, e assim vai. São as igrejas que a gente vê por aí.